Queria parabenizar a ABDIB pelo evento, parabenizar também pela cartilha, pelo pacto setorial, incluindo aí também o Instituto Ethos, na pessoa do Caio, o Pacto Global da ONU, na pessoa do Marcos, e dizer para vocês aqui, como um órgão público, né, a Controladoria Geral da União é um órgão que tem dentro das suas atribuições o combate à corrupção, de que a gente deve entender a corrupção como algo multifatorial, fatores de natureza econômica, fatores de natureza social, fatores de natureza humana, fatores de natureza política, e o combate à corrupção ele deve, portanto, ter medidas também diversas. Não dá para a gente pensar no combate à corrupção, muitas vezes, inclusive para a própria sociedade, ver o combate à corrupção só do lado do setor público, né? Na nossa tipificação, no nosso ordenamento, a corrupção é o ato público-privado. Portanto, as medidas de contenção da corrupção elas devem considerar ações que envolvam o setor público, o setor privado, que envolvam a coletividade, a sociedade de uma maneira geral. Destaco algumas ações que têm sido feitas, né? Algumas ações de natureza legal. A gente tem, além do direito penal, que já previa ali uma série de sanções no nosso país, a gente tem algumas mudanças ou aperfeiçoamentos jurídicos recentes, como a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, que prevê aí a obrigatoriedade de disponibilização das informações para a sociedade, informações orçamentárias, financeiras e várias outras informações do poder público. A Lei de Prevenção a Conflito de Interesses, a Lei 12.813, e a lei que responsabiliza civil e administrativamente empresas ou pessoas jurídicas que cometam atos de corrupção, que é a Lei 12.846. Só que, além desse aperfeiçoamento jurídico, da mudança de marco legal, talvez mais importante do que isso, já que a gente está num país em que a perspectiva legal ou a alteração legal ela não é suficiente para induzir ao ato, a gente tem que ter uma série de medidas de natureza administrativa para que possam fazer com que esses atos, que essas normas jurídicas, elas tenham, efetivamente sejam aplicadas, haja a aplicabilidade do direito. E nesse viés, né, a CGU tem uma série de ações, né? A CGU participa, por exemplo, do combate à corrupção em parceria com outros órgãos de controle e órgãos de persecução penal, como destaco principalmente o Ministério Público Federal e Polícia Federal, nas ações de operações especiais que vocês veem aí. É um trabalho que é feito 1, 2, 3 anos antes, acaba tendo ali o fato da busca e apreensão ou outra exposição pela imprensa, que é o que vocês veem, mas há um trabalho de cooperação interinstitucional muito forte, e tenho certeza que, além do ambiente jurídico, além de vontade política, há também muito da contribuição dessa cooperação entre os órgãos que deixaram de cada um estar ali na sua caixinha, tentando executar a sua competência, já que as competências elas são privativas dos órgãos, mas elas têm uma série de coisas que tangenciam, que se justapõem. Isso foi muito importante. As operações que a CGU participou, elas são da ordem de em torno de 5 bilhões de reais, os dados fechados ali até 2018, os dados de 2019 ainda não estão aí calculados, e a gente sabe que há muito mais que se fazer ainda nessa parte de combate à corrupção, considerando aí os agentes públicos principalmente. No entanto, a gente também entende que tem que fazer uma série de medidas de fomento à integridade no setor privado. As medidas de combate elas são importantes, mas há uma série de medidas de integridade, medidas de compliance, que elas terão um efeito também muito importante. E aí a gente tem incentivos para isso. A própria Lei 12.846, ela é uma lei que ela inova, porque ela traz atenuantes de pena, atenuantes de responsabilização, nos casos em que a empresa não assumiu os riscos, em que a empresa, na verdade, identificou quais eram os riscos, montou políticas e procedimentos e programa, dentro do seu programa de compliance, do seu programa de integridade, para minimizar a probabilidade de ocorrência dos atos ilícitos. Uma empresa que age dessa forma, que tem um programa robusto, que tem um programa adequado, não, contrariamente a uma empresa que assumiu os riscos, uma empresa que, de certa forma, acabou incentivando a prática dos ilícitos, ela tem atenuantes de pena. A CGU e os outros órgãos de controle que têm essa competência, quando têm avaliado os casos concretos, os casos de responsabilização de pessoa jurídica, já analisados e já concluídos, os casos dos acordos de leniência,
já concluídos ou em andamento, nós temos feito avaliação de como a empresa tem se comportado em relação à prevenção ou não dos atos ilícitos. E, com base na lei, atenuado a responsabilidade, diminuído as penas, no caso das empresas que têm compromissos sérios com a integridade, programas sérios e robustos, né, que, por acaso, algum agente, em nome da empresa, algum empregado da empresa, cometeu algum tipo de ato ilícito, e agravado as sanções no caso daquelas empresas que não têm controle algum. Nós temos também alguns incentivos, né? Foi citado aqui pelo Marcelo, o cadastro Proética, em parceria com o Instituto Ethos e com outras organizações. O cadastro Proéticos é uma iniciativa que visa reconhecer bons programas de compliance, bons programas de integridade das empresas que atuam aqui no país, né? Estamos agora avaliando, da edição 18 e 19, boa parte ali das empresas que se candidataram, né? A gente está nesse processo de avaliação e a gente busca, com isso, demonstrar para o mercado, ou seja, as empresas que recebem o selo, que recebem o cadastro, que fazem parte do cadastro, são uma demonstração positiva de suas práticas e os seus procedimentos, para que elas possam, mais do que ter um reconhecimento ao seu trabalho, elas possam servir como exemplo para as demais empresas. Dentro dessa seara também de incentivo, de fomento à integridade do setor privado, a gente entende que medidas como essa, do pacto setorial, e é importante que o pacto seja setorial por duas razões. A primeira delas é que um pacto setorial ele pode, de uma maneira muito mais precisa, identificar quais são os riscos daquele modelo de negócio, né? Existem alguns pactos mais globais, eles acabam definindo aquilo que é ponto comum entre as organizações, mas os pactos setoriais eles têm esse condão da identificação dos riscos específicos para aquele tipo, daquele modelo de negócio. E também o pacto setorial, quando eu digo, porque nem todos acabam acontecendo assim, mas quando tem a participação das grandes empresas do setor, eles passam a influenciar todo o processo daquela área de negócio. Então, é importante nesse aspecto. Parabenizamos a iniciativa, faz parte da CGU, o combate à corrupção em todas as suas esferas, seja público, seja privado. Entendemos que vocês, enquanto lideranças que tomam as decisões, ou que podem influenciar as decisões, eu apelo a vocês que incorporem o elemento integridade nas decisões estratégicas de negócios, né? Dentro do Proética, por exemplo, a gente verifica e avalia o quanto as decisões da alta administração estão considerando, além da questão de gestão, de produto e outras coisas mais que são consideradas, se o elemento integridade ele faz parte do processo decisório, porque não adianta eu pregar a integridade para fora se nas minhas decisões eu não estou considerando de fato esse elemento. Então, incorporem esse elemento nas decisões de vocês, influenciem quem tem que tomar essas decisões. É um caminho, como foi dito aqui anteriormente, um caminho que está sendo trilhado difícil, não é fácil, é complicado combater a corrupção. Hoje a gente tem uma série de cooperações internacionais, nacionais, tem sistemas, tem bancos de dados, tem uma série de instrumentos, e mesmo assim casos de corrupção continuaram acontecendo mesmo depois da Lava Jato. Então, é um caminho árduo, difícil, mas extremamente necessário e sem volta, né? Organizações que fazem do seu modus operandi o pagamento de propina para fazer negócios, agentes públicos que fazem do seu modus operandi a solicitação, a exigência ou a aceitação de propina ou de suborno, né, poderão cada vez mais ser identificados pelos órgãos de controle. Não há mais como a gente voltar atrás nesse processo, a sociedade demanda e precisa, né? Cada ato de corrupção, a gente muitas vezes entende o ato de corrupção como meramente um crime de natureza financeira, mas por trás disso há pessoas que não têm saneamento básico. No painel anterior a gente estava falando do quanto a gente tem, por exemplo, de deficiente de saneamento básico. Isso tem relação com falta de financiamento público, isso tem relação com falta de políticas públicas, e muitas vezes a falta de política pública é derivada de falta de recursos desviados por atos de corrupção, ou de empresas empresas éticas que acabam não entrando naquela área de negócio porque elas não querem se sujar, ou que elas não querem participar daquele tipo de
de ação deletéria para a sociedade. Então, apelo aos senhores que integrem, façam que a integridade faça parte do cotidiano, né? Eu cito um caso que eu estava uma vez no mercado, e aí da rede do Walmart lá no Sam's Club, e aí tinha o pessoal que estava mexendo na gôndola do mercado, repondo ali as coisas na gôndola, e aí um rapaz falou para o outro assim, olha, você fez aqueles cursos de compliance? Aí outro disse, é importante para a gente fazer esses cursos de compliance. Então, o compliance ele tem que ser desde a alta administração, que toma as decisões, mas ele tem que passar para todos os colaboradores. Todos os colaboradores têm que praticar os valores admitidos e assumidos pela organização. Não adianta eu ter, num grupo só, dos gestores do programa de compliance, que eles pensem nisso, eu tenho que disseminar uma das formas, um dos fatores de corrupção é um fator de natureza cultural, e para a gente combater, a gente tem que pensar em formação, tem que pensar em mudança cultural, e aí o setor privado, o setor público, a sociedade como um todo tem essa responsabilidade. Ok? Parabenizo novamente a cartilha. A cartilha ela tem cases, digamos assim, de natureza bem prática, que vocês reconhecerão a área de negócios de vocês lá. E agradeço aqui o convite que foi feito e boa tarde. Muito obrigado, Márcio. Vou devolver a palavra para o Marcos Roça, que tem informação para passar. Por favor, Márcio. A primeira coisa rápida é um disclaimer, os advogados das empresas vão me agradecer por isso. Falar, isso aqui são 15 casos de corrupção verdadeiros que aconteceram no setor? Não. São casos ilustrativos, isso é importante, que vão ser usados, na verdade, como exemplos para como você prevenir essa situação e como responder a uma situação dessa, eventualmente, se acontecer. Mas é de uma forma preventiva, para treinar as pessoas nas organizações. Né? Então, são 15 casos para isso. Aonde que está disponível? A cartilha, a gente tomou uma decisão de imprimir pouquíssimos exemplos, só para as empresas que estão participando do processo e para as associações, mas a ideia é não cortar árvores por causa disso, e a ideia também não gerar resíduo de papel. Né? A gente tentar distribuir isso eletronicamente, vão ter links de acesso, tanto no site da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, quanto do Instituto Ethos, onde vocês podem baixar de graça isso, e as empresas e as associações vão poder estar distribuindo esses links também para todo mundo que tiver algum interesse em ter acesso à cartilha eletronicamente. Tá bom? Muito obrigado, então. Se a mesa me permitir, nós falamos inicialmente que se tratava de uma ação coletiva. Então, por justiça nessa ação coletiva, Marcos, eu queria nominar todos, né, para chegar até aqui, foi um caminho longo. Tem uma turma boa. É isso. Tem uma turma boa que está aqui e que não está na mesa, né, não cabem todos na mesa, estamos nós aqui, mas eu queria citá-los, se a mesa nos permitisse. Né? Começamos aqui pela Denise Rios, presidente do Pacto Global da ONU, que tem nos apoiado, que tem apoiado a iniciativa. O Carlos Pereira, que é o secretário executivo da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, que é um parceiro nosso, é alguém que ajudou a conduzir esse trabalho, juntamente com o Caio aqui presente. A equipe de publicação, a Gabriela Almeida, que está aqui, eu vi a Gabriela por aqui. O Marcos Roça, que fez a coordenação editorial dessa cartilha. A Juliana Prado, também do Instituto Ethos, no apoio editorial. O Décio Araújo, Sérgio Ciscaro, redação e edição. Luiz Fernando Campos, a colaboração. José Roosevelt Júnior, projeto gráfico e diagramação. Ou seja, o pessoal trabalhou firme nisso para chegar até aqui. Então, quando a gente vê uma construção dessa, teve gente que dedicou horas de trabalho, muitas vezes na hora de folga, uma contribuição adicional, além das suas obrigações diárias. E isso é fator de alegria para a gente ver esse engajamento das pessoas. Parceria aqui, o apoio das entidades todas, né? A Brelp, o Carlos Silva, o Gabriel Braz, a BLP, o João Janese, sempre com essa disposição, né, João? A Brager, na figura do Júlio Mirage, trouxe as pequenas empresas também, né,
trouxe com a sua liderança as pequenas empresas, as empresas menores a participarem, a se engajarem nisso. A Beto Luiz Gonzaga, trazendo a área também de efluentes, né, resíduos e efluentes. Tá? E o Celurb aqui, na pessoa do Rocim, né, que tem nos ajudado muito nessa questão. E alguns agradecimentos, alguns representantes das empresas. Eu gostaria de citá-los aqui, a Simone Martins, da Corpus, Plínio Nicolosi, da Estre, a Érica Eggers, da CS Brasil, o Odair Oregoshi, da CS Brasil, Marco Antônio da Silva, da Terrestre Ambiental, Alex Santos, da Terrestre Ambiental, Cláudio Servino, da Solvi, Ronaldo Rotondo, da Solvi, Décio Araújo, da Vital, Mariana Bernardo, da Inova, a quem te deve muito do trabalho aqui da construção desse vídeo. Obrigado, Mariana. Daiane Ribeiro, da Loga, Maristela Barros, da Terracom, Luciana Sotelo, da Terracom, a Marina, que começou conosco, a Marina Ferro, do Instituto Edo, e o Eduardo Azevedo. Muito obrigado, obrigado do setor de limpeza urbana, né, por nos propiciarem esse trabalho, essa construção, essa ação coletiva aqui. Muito agradecido a todos.